Nossa aula de língua portuguesa de hoje nós vamos falar sobre o modernismo brasileiro. Modernismo esse que dá início em 1922, vai até 1945 com a terceira geração, dando aí destaque a grandes autores brasileiros, grandes autores e grandes obras. Mas na nossa aula de hoje nós vamos falar mais especificamente da terceira geração do modernismo brasileiro, mais especificamente da autora Clarice Lispector. A terceira geração do modernismo brasileiro também foi chamada de geração de 45. E ela já era uma geração diferenciada, já estava indo mais para a parte do contemporâneo, que era o que viria a suceder o modernismo. Percebe-se o quê? Os pássaros aí representando a ideia, e uma chave, significando o quanto a mente dos autores, a mente das pessoas estavam abrindo, tá certo? A prosa do modernismo, ou romance, ou contos, trata-se de uma literatura intimista, de sondagem psicológica, introspectiva, principalmente na autora Clarice Lispector. A literatura introspectiva, intimista, busca fixar-se na crise do próprio indivíduo em sua consciência e inconsciência. Temos também o regionalismo, que adquire uma nova dimensão com Guimarães Rosa, e sua criação dos costumes de fala do sertanejo, penetrando fundo na psicologia do jagunço do Brasil Central. Como principais autores, a gente pode destacar aí Guimarães Rosa e a Clarice Lispector, na prosa. E na poesia, temos João Cabral de Melo Neto. Mas hoje, na nossa aula, nós vamos fixar principalmente nessa diva, nessa grande autora brasileira do modernismo, que é Clarice Lispector, que viveu entre 1925 e 1977. Ela era ucraniana, veio ainda bebê para o Brasil, por isso se sentia brasileira e era considerada brasileira. O principal nome da prosa intimista, da moderna literatura brasileira, é essa moça, que a gente vai falar agora. Certo? Muitos críticos até diziam que existia a literatura antes da Clarice e a literatura depois da Clarice, que seria totalmente influenciada pelas ideias dessa grande autora. Né? Então, ela desenvolve uma pesquisa do ser humano para, assim, promover um romance introspectivo, um romance intimista que vai mergulhar no íntimo, nos pensamentos, todos os pensamentos dos personagens. As características da obra da Clarice. É uma sondagem dos mecanismos mais profundos da mente humana, predomina as impressões e as sensações, a introdução da técnica do fluxo da consciência. As principais personagens são mulheres, mas não se limitam ao espaço e ambiente familiar. Ela visa atingir valores essenciais humanos e universais, tais como a falsidade nas relações humanas, a presença da epifania, ou causa banal, e o uso da metalinguagem em associação com os processos intimistas e psicológicos, políticos, sociais, filosóficos e existenciais. E há uma fusão entre a prosa e a poesia. As principais obras da Clarice, nós temos aí o romance Porto de Coração Selvagem, criado em 1944, certo? A Cidade Sitiada, de 1949, A Maçã no Escuro, de 1961, A Paixão, segundo G.H., Uma Aprendizagem do Livro dos Prazeres, 1969, Água Viva, 1973, A Hora da Estrela, 1977, que vem ser a sua última obra e a mais marcante, e Um Sopro de Vida de Pulsações, 1978. Nas crônicas nós temos Visão do Esplendor, Para Não Esquecer,
Temos também a presença da Clarice na literatura infantil, com O Mistério do Coelho Pensante, A Mulher que Matou os Peixes, A Vida Íntima de Laura, que essa principalmente você já deve ter ouvido falar, visto em alguns livros didáticos, e Quase de Verdade. Nos contos, nós temos alguns contos de 1952, Laços de Família, 1960, A Legião Estrangeira, Felicidade Clandestina, A Limitação da Rosa, A Via Crucis do Povo, Onde Estivestes de Noite. Temos aí um poema da Clarice. Logo após, nós vamos falar um pouquinho sobre o principal romance dela, que é A Hora da Estrela, que vem ser o romance mais conhecido e o que ganha maior destaque no estudo da Clarice Lispector. Um poema de Clarice. Mude, mas comece devagar, porque a direção é mais importante que a velocidade. Sente-se em outra cadeira, no outro lado da mesa. Mais tarde, mude de mesa. Quando sair, procure andar por outro lado da rua. Depois mude de caminho. Ande por outras ruas, calmamente, observando com atenção os lugares por onde você passa. Tome outros ônibus, mude por uns tempos o estilo de roupa. Dê os seus sapatos velhos, procure andar descalço alguns dias. Tire uma tarde inteira para passear livremente na praia ou no parque e ouvir o canto dos passarinhos. Veja o mundo de outras perspectivas. Abra e feche as gavetas e portas com a mão esquerda. Durma no outro lado da cama. Depois, procure dormir em outras camas. Aí a reflexão do íntimo. Isso é o pensamento dela, é a visão dela de mundo, a visão dela de como a pessoa deve agir, que é uma característica marcante. Mas antes da gente finalizar o nosso momento, a gente vai falar especificamente do romance A Hora da Estrela. O que se imagina com um tema como esse? Que A Hora da Estrela seja o momento do estrelato, o momento em que a pessoa vai ganhar fama, o momento que a pessoa ganha o mundo, e contrasta totalmente com a real situação. Então, pessoal, vamos agora falar do romance A Hora da Estrela, da Clarice Lispector, que é um dos romances mais lidos na literatura do modernismo brasileiro, é um dos mais comentados e a principal obra da Clarice. Ele tem como característica o emprego dos fluxos de consciência, sondagem psicológica, tem uma análise profunda da alma dos personagens, certo? Emprego do monólogo interior, que é a conversação, você falar para si mesmo, certo? O emprego da metalinguagem e a revelação. A personagem principal da obra A Hora da Estrela é a Macabea, que ela é a protagonista do romance. Ela é uma moça nordestina e humilde que enfrenta a vida na cidade grande, lá no Rio de Janeiro. Ela se orgulha de ser datilógrafa, embora seja uma pessoa medíocre, virgem, semi-analfabeta, gosta de goiabada com queijo e Coca-Cola, quer ser estrela de cinema, ouve notícias da rádio relógio e não sabe empregar nenhuma dessas notícias na conversação. Tem o Rodrigo, que é o narrador da história de Macabé, afirma que é escritor rico, sente grande dificuldade para escrever e não consegue dar à sua personagem um destino melhor. Tem o Olimpo, que é um nordestino ambicioso e cheio de ilusões, possuidor de um passado sujo, vem também para a cidade em busca de ascensão social, rouba os próprios colegas de trabalho, foi namorado de Macabé antes de conhecer Glória, matou um homem antes de vir para o Rio de Janeiro, gosta de fazer discursos e mentir, quer ser deputado, o que acaba acontecendo segundo o narrador. Glória, que é a colega de Macabé na firma, cheia de carne, apesar de branca e cabelos oxigenados, não consegue esconder a sua origem mulata. Rouba o namorado da colega, mas por se sentir culpada, aconselha a amiga a ir em busca de uma cartomante, emprestando-lhe dinheiro. Tem a Madame Carlota, que é a cartomante, que já foi prostituta e dona do bordel, abusa da boa-fé das pessoas, lendo a sorte e predizendo o futuro, serve de instrumento de felicidade para a protagonista por uns breves momentos,
e outros personagens, como o seu Rômulo, que é chefe da Macabea, as colegas de quarto da Macabea e o médico. E, para resumir, a Hora da Estrela se trata da hora da morte da Macabea. E quando as coisas começam a dar certo na vida dela, ela vai cruzando a rua e é atropelada. E a hora da estrela, como se fosse aquela luz que vai se apagando, som que vem na hora da morte e vai se apagando. Então, a hora da estrela de Macabea é a hora da sua morte. Então, assim, mostra a visão sobre o íntimo, né? Então, gente, ficamos por aqui.